Pedro Vandenberg, faltam aí poucos dias para o fim do governo de Jair Bolsonaro. O governo eleito do presidente Lula já começou a ser formado. Nomes de ministros para poder compor os ministérios já também estão sendo definidos em importantes áreas. Atualiza para os nossos telespectadores quais nomes já foram apresentados. Perfeito, Elias. Vamos começar pelo Ministério da Fazenda, né, que é o Ministério da Economia. Vai ser gerido por Fernando Haddad. Fernando Haddad, que é ex-ministro da Educação, uma pessoa de confiança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem mestrado em Economia. Esse nome de Haddad na Fazenda acabou assustando um pouco o mercado quando foi anunciado, mas nos últimos dias tem sido um pouco mais tranquila essa recomendação, esse anúncio de que Haddad vai estar na Fazenda. Hoje, inclusive, ele deu uma entrevista à Globo News falando sobre as medidas que pretende adotar, tranquilizou o mercado e, de fato, apresentou um rumo para o país em relação ao que ele deve seguir. Inclusive dizendo que ele acredita na responsabilidade social e falando com essas seguintes palavras, que não acredita que responsabilidade social possa ser feita sem responsabilidade fiscal. Isso é, quando a economia vai mal, as pessoas mais pobres são sempre as mais punidas, né, Elias? Então, mostrando ali um conhecimento sobre o assunto e, de fato, tranquilizando o mercado em relação a esse tema. Flávio Dino, que é ex-governador do Maranhão, ele foi indicado para o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública, deve assumir esse cargo. Ele é um nome que vem sendo muito elogiado por Lula nos últimos anos, portanto também outro nome de bastante confiança do presidente eleito. Então, Flávio Dino para o Ministério da Defesa e Segurança Pública. No outro lado, nós temos na Defesa, o Ministério da Defesa, que é aquele que administra o Exército, administra a Marinha, né? Essas instituições importantes do país, o nome de José Múcio Monteiro. Ele é ex-presidente do Tribunal de Contas da União, também já foi ex-ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Então, ele participou do segundo mandato do governo de Lula, é outro nome que já tem vínculo, né, com o presidente eleito e também já tem essa indicação. Do outro lado, Mauro Vieira, do Itamaraty, vai assegurar, portanto, as relações internacionais do país. Mauro Vieira já esteve trabalhando, inclusive, junto com Dilma Rousseff, nesse trabalho de relações internacionais. Ele é um nome também que já tem uma experiência bastante longa nesse sentido e também vai assumir um posto dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, inclusive, nós tivemos mais um anúncio, e é o último anúncio feito oficialmente pela pasta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, é um nome para a cultura, Margarete Menezes, né? E aí, o nosso telespectador deve lembrar desse nome. Ela é cantora, atriz, compositora, bastante reconhecida aqui no país, uma mulher negra que tem, de fato, uma bagagem cultural muito grande e vai trazer, então, essa bagagem agora para dentro do Ministério da Cultura, ministério que havia sido extinto na gestão de Jair Bolsonaro e que volta agora a ter essa nova existência, né, no governo de Lula. Cabe ressaltar que esses nomes são todos nomes técnicos, né, Elias? Mas os postos de ministério dentro do país, no governo federal, eles têm que ter também nomes políticos, né? Então não basta ter conhecimento técnico, é preciso ter aquele jogo de cintura na política para administrar uma pasta como essa, e é por isso também que a seleção desses ministros é bastante criteriosa. Agora, nós tivemos outros anúncios também que chamaram a atenção, Elias, especialmente dentro do BNDES. Hoje nós tivemos um anúncio bastante relevante em relação a essa condução do Banco Nacional do Desenvolvimento aqui do país. Hoje Lula anunciou o nome de Mercadante, Aloysio Mercadante, que deve assumir a presidência desse banco na próxima gestão, o que desagradou muito o mercado, viu, Elias? Isso é, um nome bastante político, pouco técnico e que chamou a atenção de todos os investidores nesse momento, esse anúncio feito por Lula. Lula já sabia que isso desagradaria o mercado, fez o anúncio mesmo assim, numa espécie de mostrar para o mercado quem é que está no controle, né, também. Agora, mais importante e mais preocupante que esse anúncio de Mercadante para a pasta do BNDES, repito, anúncio muito criticado, hoje nós tivemos o início de uma discussão muito importante dentro da Câmara dos Deputados, uma proposta de lei que vai mudar como é que são feitas as nomeações para os cargos das estatais. Quais estatais que a gente está falando? Nomes como o BNDES, Petrobras e outras estatais, Correios, né, que podem ter nomes anunciados agora
pelo próximo presidente eleito. A lei que está sendo votada dentro da Câmara, inclusive já teve aprovação hoje por 223 votos a 123 na Câmara em primeiro turno, essa lei pretende flexibilizar, Elias, os nomes que são indicados. Isso é, houve aprovação de uma lei nos últimos anos tentando limitar os nomes que são indicados para a presidência das estatais, justamente para evitar corrupção dentro dessas empresas do Estado. E agora o que está tentando se fazer é flexibilizar as indicações para que nomes políticos possam também ser indicados. Olha, isso vai muito além de Aloysio Mercadante, pode abrir brecha para a indicação de vários outros nomes de políticos, de parlamentares, de ex-políticos, para que eles ganhem uma boquinha ali, um cargo dentro de empresas estatais. Por isso o mercado está tão preocupado com isso. E é claro que isso não é um pedido apenas do governo Lula, é um pedido do Centrão, que votou em massa a favor dessa proposta. Pode ser que o Centrão seja o grande beneficiado, que Lula tenha que negociar cargos nas estatais com os partidos de centro para conseguir votações dentro do Congresso. E aí que entra a preocupação do mercado, dos especialistas. A gente pode voltar a ter casos de corrupção dentro dessas empresas. O que nós esperamos é que, seja qual for a decisão do Congresso, que a fiscalização seja muito rígida, seja qual for o presidente das empresas, para que a gente não tenha escândalos de corrupção, como já aconteceram, inclusive, em governos do Partido dos Trabalhadores no passado. Elias. Sem dúvidas, Pedro, e foram muitas as reclamações e também investigações relacionadas ao Partido dos Trabalhadores. A gente espera, sim, que independente das propostas que forem votadas pelo Congresso e também aí autorizadas pelo presidente eleito, que a fiscalização possa acontecer de forma correta e transparente.